Olá, meu nome é Fabiano e estamos começando aqui mais um vídeo do canal Saber Supremo, aonde a sua pergunta ela não fica sem resposta. Todas as perguntas sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras, estamos aqui para ajudar a compreender textos, contextos, versículos, enfim, tudo aquilo para poder te ajudar no seu conhecimento. Mas antes eu gostaria de estar aqui agradecendo ao nosso irmão William, que fez a primeira pergunta do canal e foi o ganhador do livro. William, muito obrigado, que Deus te abençoe e que este livro que já lhe foi entregue possa estar edificando a tua fé ainda mais. Também temos a pergunta do Cristiano, do Cris, que nos perguntou assim: quando será o próximo vídeo? Será 2 vezes na semana, preferencialmente segunda e sexta-feira. Amém? Mas antes da resposta da pergunta do William, que é uma pergunta muito interessante, o porquê que Deus permitiu que Isaías andasse nu durante 3 anos, para este vídeo de hoje, para a primeira pergunta do vídeo de hoje, eu quero estar te dando um clássico, o livro O Peregrino, de John Bunyan. Este livro aqui é um clássico da literatura, meu irmão, da literatura cristã evangélica, onde ele conta uma história muito interessante de um sonho ou de uma visão que ele teve ali, mas uma coisa é a história do peregrino, outra coisa é o livro O Peregrino. E esse eu quero estar te entregando hoje para o primeiro irmão, a primeira irmã dentro deste vídeo que fizer a sua pergunta aqui para o canal. Amém? Vamos à pergunta do irmão William. E só mais uma coisa antes que eu esqueça. Por enquanto, nós estamos trabalhando apenas no YouTube. Então, mesmo que eu mande esse vídeo para o Instagram, para o Facebook, será necessário a pessoa entrar no YouTube para poder estar ali participando e estar aqui concorrendo também a ganhar mais um livro. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? William, vamos à tua pergunta então. Foi o porquê que Deus permitiu que Isaías andasse nu durante 3 anos. Olha só que interessante. Vamos lá em Isaías 20, que vai estar nos escrito desta forma. No ano em que Tartã, enviado por Sagão, rei da Síria, veio Asdod e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor naquele tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos. Soltar o cilício dos teus ombros aqui, meu irmão e minha irmã, é como se fosse um cinto que segurasse a calça, que segurasse a bermuda, que quando se solta, aquilo cai, tá? E descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim fez e andou nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal, em portento contra o Egito e contra a Etiópia. Olha só. Então o alvo de Deus aqui é específico. Egito e Etiópia. O recado é para o Egito e para a Etiópia. Mas também há aqui um recado para o povo de Deus que confiava no Egito e na Etiópia ali como uma aliança, como uma proteção. E assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os moços como velhos, nus descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão, envergonhar-se-ão por causa da Etiópia, sua esperança, e o do Egito, sua glória. Então os moradores desta região litorânea dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro nos livrará do rei da Síria? Como, pois, escaparemos nós? Vamos aqui, meus irmãos, a uma explicação. O que ocorria nesse tempo? Temos que observar, meus irmãos, texto e contexto. E se a gente for no capítulo 19, o capítulo anterior, já começa ali uma ameaça contra o Egito. Porque a Assíria era a maior potência daquela época. Mas o Egito também não deixava de ser, juntamente com a Etiópia, uma potência a tentar guerrear contra os assírios. Só que Deus ele já estabeleceu um vencedor, que seria os assírios. E por que o Egito e a Etiópia seriam derrotados? Por causa da sua mania de grandeza, por causa do seu orgulho, por causa das suas vaidades. Então, o andar nu aqui de Isaías
nada mais é do que Deus está dizendo assim: olha, como vocês são orgulhosos, como vocês são vaidosos, como vocês confiam tanto em si mesmos, que o rei da Síria vai os aprisionar e a sua vergonha será tal que vocês terão que andar nus, serão escravizados nus. E aqui vem a pergunta: Isaías realmente estava nu? Ou Isaías ele estava com alguma roupa debaixo? Temos essas duas interpretações que cabem dentro de uma ministração sem problema nenhum. Se a gente for ver dentro do hebraico, e eu não sou nenhum especialista no hebraico e no grego, ainda estou aprendendo tanto o idioma quanto a escrita, também? Mas se a gente for ver dentro do hebraico, a palavra nu é arum, que quer dizer nu, desnudo ou desprotegido. Então alguns acham que por causa da palavra arum poderia ser o nu total, e outros acreditam que por causa da palavra arum, que também dá uma ideia de desnudo, poderia ser que Isaías andou por aquela região somente com sua roupa de baixo. E naquela época, a roupa de baixo nada mais era do que uma túnica por inteira de cima a baixo. E vinha outras túnicas por cima que aí faziam ali um conjunto de roupas. Então, qualquer uma das duas interpretações, para mim, está correta. Mas se eu fosse pender para algum lado, seria para o desprotegido, o desnudo, ou seja, não o nu totalmente. Eu não acredito que Deus ele iria humilhar, por causa de outras nações, humilhar o teu servo a este ponto. Amém, meus irmãos? Estou aguardando aqui a sua pergunta, e hoje nós temos o livro O Peregrino, que é um clássico de John Bunyan, amém? Que é um clássico da literatura cristã, tá bom? Uma coisa é a história do O Peregrino, outra coisa é o livro. O livro é fantástico. E eu vou entregar para a primeira pessoa que no vídeo de hoje fizer a sua pergunta para o canal. Que Deus te abençoe grandemente e a paz do Senhor a todos, e muito obrigado.